Irmãos, hoje nós vamos iniciar um curso que foi divulgado, que é um curso sobre a reforma, a teologia reformada. Não é um curso sobre a história da reforma. Há um tempo atrás, alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz um curso voltado para a história da igreja, tendo em vista os 500 anos da reforma protestante. Nós vamos fazer agora diferente, nós vamos praticamente falar muito pouco de história, nós vamos focar nas doutrinas da teologia reformada. E a teologia reformada, ela utiliza as suas confissões. Nós vivemos uma época onde existe a popularização da teologia reformada. No passado, talvez há uns 20 anos atrás, você falava aí fora, a teologia reformada, as pessoas não sabiam o que era bem isso. Hoje existe um despertamento para conhecer sobre isso, naturalmente por causa da internet, ministérios como do reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, que são pessoas muito conhecidas na nossa nação, fez com que essa expressão teologia reformada se tornasse conhecida. E há diversas pessoas, inclusive, que vão em busca disso. Nós mesmos já recebemos algumas pessoas aqui na igreja, por terem ouvido sobre teologia reformada e querendo então entender melhor isso, procura a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que mais trabalha essas temáticas relacionadas com a teologia reformada. Isso não é apenas um despertamento nacional, isso é também um despertamento internacional, através de ministérios como John Piper, ministérios como de Michael Horton, de Paul Washer e vários outros muito conhecidos, e a internet tornou isso possível de ser facilmente espalhado. Todavia, nesse espalhar da teologia reformada, muitas vezes a gente acaba achando que ser reformado é igual o pastor tal falou. Na verdade, o que define melhor a teologia reformada são os seus documentos de fé. Então, se nós queremos saber como que a teologia reformada pensa, não é muito adequado, por mais que sejam grandes teólogos, você citar a pessoa. Você diz, porque o fulano de tal. É melhor você citar os documentos que foram produzidos. E, na maioria das vezes, esses grandes teólogos, eles reproduzem este mesmo documento. E o documento mais substancial, embora não seja o único, mas o mais substancial da fé reformada, é aquilo que nós chamamos de Confissão de Fé de Westminster. Todo o curso, irmãos, a primeira aula é a mais chata. É uma aula mais de definição de termos, mais de contextualizar, mais de enquadrar o assunto que nós estamos estudando. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós não vamos estudar propriamente dito a confissão. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos estudar o porquê que nós devemos ter uma confissão de fé. Então, o que é uma confissão de fé? Como que isso se dá? Então, é uma aula um pouco mais voltada para conceitos. Eu gostaria que você tivesse dúvida, você pode perguntar, você contribuir também conosco, compartilhando as suas ideias. Isso vai enriquecer as nossas aulas. Vamos orar a Deus, então? Deus, neste momento que nós iniciamos este projeto tão importante para a vida da igreja, tão importante para pessoas que vão ver estes vídeos depois, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, nos faça avaliar os nossos símbolos de fé, olhar se de fato aquilo que eles ensinam está de acordo com as Escrituras, e que nós possamos, ó Deus, assim ser realimentados das grandes verdades do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante o nosso curso, eu vou me utilizar de alguns artigos, mas principalmente desses 3 livros. A aula de hoje, principalmente nesse Imperativo Confessional, de Carl Trueman, é um livro que vai dizer o porquê que nós precisamos ter uma fé confessional. Eu sei que nesse primeiro momento, talvez para você essa palavra confessional ainda não faz muito sentido, você não está entendendo bem. Mas calma, daqui a pouquinho a gente vai entendendo o que eu estou dizendo com uma fé confessional. Então, este livro de Carl Trueman, o Imperativo Confessional, ele não é um livro sobre doutrina, tá? Não é, ele não vai explicar a confissão. Ele vai ser um livro que simplesmente vem para escrever a importância de ter confissão de fé.
Por que nós precisamos ter uma fé que seja confessional? E esses outros 2 livros aí já são mais comentários mesmo. Se você tiver interesse de adquirir, esse aqui você consegue comprar pela Cultura Cristã, e talvez eu recomendaria este aqui para quem quiser. Então tem o texto e tem as explicações. Eu vou utilizar bastante deste material. Ele é escrito por Chad Van Dixon. Você não precisa comprar, ok? Você consegue fazer o curso todo sem comprar nenhum material. É apenas se quem quer estudar mais. Então, indico este livro aqui, do Chad Van Dixon. Ele é hoje, vivo, o maior conhecedor da confissão de fé e dos catecismos de Westminster. O doutorado ou pós-doutorado dele foi só sobre isso. Ele é a pessoa que estudou a confissão, estudou todas as atas, é uma autoridade neste assunto, esteve no Brasil recentemente, numa palestra no Andrew Jumper. E um outro livro, você percebe que é mais grosso, ele é mais teológico, uma linguagem mais pesada, é do A.A. Rod, já um escritor já falecido, mais antigo, por isso que o texto é um pouco mais pesado. Muito bom também, ele é escrito pela editora Os Puritanos, e também está disponível. Este aqui eu até ganhei do pastor Francisco na época. Está escrito aqui, ó, o irmão Tiago com o devido apreço de seu irmão, pastor Francisco. Foi 21/5/2008, antes de eu ir para o seminário, eu ganhei essa confissão e tem sido muito útil para mim e eu tenho utilizado. Hoje, então, o meu tema, a aula primeira, é a introdução à confessionalidade. Então, nós vamos fazer uma introdução à confessionalidade. E a grande questão é, se temos a Bíblia, e nós a temos, por que precisamos de um credo, de uma confissão? Por que a gente precisa se nós temos a Bíblia? Então, frases muito comuns que as pessoas dizem é, nenhum credo, eu só tenho a Bíblia. Ou a pessoa diz assim, não sigo doutrina, pastor, eu sigo tudo o que a Bíblia diz. Então, quando a gente fala de confissões, é muito comum a pessoa dizer, mas pastor, para que ter confissão? Nós não temos a Bíblia? Se nós temos a Bíblia... Parece piedoso isso, mas se eu perguntar para você o que é que você crê da Bíblia, você tem que falar alguma coisa, não tem? Quando você falar, você não vai recitar Gênesis e Apocalipse, no princípio criou Deus, você vai dizer, olha, eu creio que Deus criou todas as coisas. Isso é Bíblia o que você falou? O que você falou, eu não disse se é bíblico, isso é Bíblia? Vamos prestar atenção aqui na frase, ó. Se eu falo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é Bíblia? Isso é. Eu estou citando literalmente um versículo bíblico. Se eu falo assim, Deus criou o mundo do nada e tal, isso é Bíblia? Não. Isso é o quê? Uma declaração de fé. Eu estou declarando que eu creio que Deus criou o mundo. E eu consigo provar isso. Como que eu provo isso? Eu abro em Gênesis 1 e digo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse discurso piedoso, assim, eu só tenho a Bíblia, na verdade, revela um pouco de falta de precisão de termos. A Bíblia, irmãos, é infalível. O que eu e você falamos sobre a Bíblia é falível. E todas as vezes que nós falamos sobre um assunto, o que nós estamos fazendo é um credo ou uma confissão de fé. Não elaborada, não escrita, não com muitos detalhes, mas é uma confissão de fé. Quando as pessoas perguntam para você assim, fala sobre Jesus, aí você diz, olha, Jesus é amor, Jesus também julga, Jesus fez milagres, isso tudo que você está falando é uma confissão de fé. Ela é uma confissão de fé, ela é um credo sobre o que você crê, porque isso não é Bíblia em si. Então o que nós temos é a Bíblia, dada por Deus, e tudo o que nós falamos sobre a Bíblia é uma declaração de fé, uma confissão de fé de alguma forma. Então é impossível você ter só a Bíblia.
É impossível. Você precisa dizer sobre ela. Se você fala, eu sou cristão, tá, mas existe vários tipos de cristãos. Existe cristão que crê disso, que crê dessa forma, que crê daquela outra. Me diga do que você crê. Até você fala, mas eu creio na Bíblia. Tá, mas tem gente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, tem gente que crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela tem outras coisas. Tem gente que diz, não, a Bíblia é um livro histórico. Até você formular e dizer, não, eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. Essa declaração sua não é Bíblia, essa declaração sua é teologia ou confissão de fé que você está formulando. Tranquilo quanto a isso? Perceba que com esses pequenos exemplos eu estou tentando mostrar que todo mundo tem uma confissão de fé. Ele não sabe que tem, mas ele tem. Ela pode não ser coerente. Ele pode dizer uma coisa hoje e amanhã dizer o oposto daquilo que ele disse. Porque ele não colocou no papel, mas todo mundo tem uma confissão de fé. Então o que nós vamos fazer é estudar uma confissão conjunta que tem sido provada, testada ao longo do tempo. É melhor você avaliar se a sua confissão pessoal de fé está de acordo com a confissão que a igreja tem caminhado ao longo dos anos. Não significa que se a sua confissão pessoal for de um jeito e a confissão que a igreja de Jesus Cristo tem ao longo do tempo, se a sua for de uma forma e a igreja for de outra, talvez a sua esteja certa. A confissão nunca é sagrada. Você precisa então estudar a fundo e rebater corretamente e dizer, olha como que isso aqui interpreta melhor a Escritura. Mas é bem provável que você esteja interpretando errado. Eu lembro de um professor, reverendo Valdeci, ele dando aula de hermenêutica, ele dizia assim para a gente, olha, o dia que você chegar na porta da igreja, e os membros, não um ou outro, né, porque um ou outro às vezes não prestou atenção, mas quase todos os membros falaram, pastor, o senhor pregou algo tão bom, eu nunca tinha ouvido isso. Vai para casa e avalia se você não pregou um erro, porque tem tantos anos, e ninguém nunca falou isso, é possível que você esteja errado. É bem possível que você esteja errado. Então você tem que avaliar a sua confissão de fé com a confissão ao longo da história. Quais são as razões bíblicas? Será que a Bíblia dá base para nós trabalharmos uma confissão de fé? Será que isso é só invenção da igreja? Ou será que a Bíblia dá base para isso? E sim, a Bíblia exige de nós que professemos a nossa fé, para que possamos ser salvos. Olha Romanos 10. Romanos 10. Então, lembrando, hoje é uma aula mais teórica. No próximo domingo a gente entra nas doutrinas propriamente dito. Romanos capítulo 10. Olha o verso 9. Romanos 10, versos 9 e 10. Vamos ler? Se por quê? Percebe? É exigido uma confissão pessoal para que nós possamos ser salvos. Se com a boca nós confessarmos algumas coisas, olha lá, confessarmos Jesus como Senhor. Para chegar a essa declaração de Jesus como Senhor, e lembra que eu fiz os estudos sobre os nomes Senhor. Você viu como que Senhor tem a ver com divindade, tem a ver com aquilo que Deus é. Então, está dizendo, se você com a boca confessar que Jesus
é Deus, ocupa o lugar de senhorio, porque Ele é Deus. Isso exige de nós reflexão. Os crentes do primeiro século, se eles confessassem que Jesus era um grande fazedor de milagres, um grande profeta, um grande mestre, mas se eles não confessassem Jesus sendo Deus, eles não podem ser salvos. Ah, mas é óbvio que Jesus é Deus. Conversa isso com os crentes do primeiro século. Olhe para a história, o quanto que eles precisaram debater isso em concílios, até que fizesse uma confissão bem clara de que Jesus é Deus e passasse a ensinar isso de uma forma mais clara para as pessoas. Mas lá no Novo Testamento já é exigido confessar. Para confessar que Jesus é o Senhor, você precisa estudar quem é o Senhor, definir Jesus. Isso é uma confissão de fé. Perceba, não basta apenas ter algo interno no coração, precisa ter algo declarado sobre o que nós cremos. E aí mais, ele vai dizer, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Para você saber isso, você precisa saber o que é ressurreição. Precisa crer que alguém que morre pode voltar a viver. Sem crer em ressurreição, não tem como ser salvo. E aí, se no primeiro século alguém dissesse, não, Jesus não ressuscitou de corpo, ele só ressuscitou na mente dos apóstolos. Paulo está dizendo, este não tem como ser salvo. A confissão sua de fé precisa corresponder corretamente com o conceito de ressurreição. Então nós encontramos na própria Escritura a ideia da necessidade de confessar. Olha Mateus capítulo 10, 32, vamos ler? Portanto, pode ler o verso seguinte, mas então percebe, Jesus exige que confessemos diante dos homens, que tenhamos uma declaração correta sobre Jesus diante dos homens. Olha Mateus 16, verso 15. Jesus exigiu que essa declaração fosse precisa sobre a sua identidade. Mateus 16, 15. Eu vou começar do verso 13 para a gente ver todo o contexto. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então as pessoas formulavam uma declaração sobre quem Jesus era. E Jesus está dizendo, qual que é a declaração do povo aí? E aí eles estão dizendo, olha, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, Elias ou um dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Não basta dizer eu creio em Jesus. Jesus está dizendo, eu quero que vocês digam quem eu sou. Se a sua definição sobre quem eu sou corresponde de fato com quem eu sou. E aí ele vai responder no verso 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma declaração de fé. Olha a diferença dessa declaração do verso 16 para a dos versos 14. A do verso 14 é uma declaração sobre Jesus, mas é uma declaração errada. Todo mundo tem uma confissão de fé. Resta saber se a sua confissão de fé é correta ou é errada. Talvez você crê sobre Deus de uma forma que está muito errado daquilo que Ele disse na sua palavra. E a melhor forma para você testar é você fazer o que nós vamos fazer aqui, estudar a sua confissão de fé, olhando cada um dos pontos e vendo se isso corresponde com a Escritura. Aí você diz, corresponde. E agora você pode explicar para os demais de uma forma compacta aquilo que você crê. Olha agora, a Bíblia também utiliza a terceira razão das razões bíblicas, a ideia de um conjunto de verdades que deve ser seguido, ensinado e usado para julgar as heresias. Judas capítulo 3. E aqui, de certa forma, nós acabamos linkando com o estudo do nosso irmão Fabiano. Fabiano ministrou 3 escolas dominicais, eu pude assistir.
de casa, e ele trabalhou muito essa questão da heresia, do ataque à igreja, expôs Judas, depois trabalhou sobre os falsos profetas a partir da relação deles com Paulo em Corinto. E pegando gancho naquilo que ele falou, você vai lembrar que existe então um conjunto de verdades. Olha o verso 3. Judas 3. Só tem um capítulo, Judas. Vamos ler? Amados, quando empregava toda a diligência em inscrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Perceba, a fé foi entregue uma vez por toda aos santos. É a Escritura, é a palavra de Deus, a revelação que Deus nos deu. Nós precisamos saber que fé é esta, para que nós possamos saber se aquilo que está sendo pregado diante de nós corresponde ou não com a fé. Ao fazer isso, o que nós fazemos? Uma confissão de fé. Ou nós a escrevemos, ou nós apenas guardamos ela na nossa mente. Mas nós criamos um conjunto de fé. Se alguém passa perto de você e fala assim, olha, Jesus foi a primeira criação de Deus. Você diz, tem algo errado aqui. Por que tem algo errado? Porque você foi ensinado, você já testou, você já viu que Jesus não é uma criação, Jesus é Deus. Mas como que isso se torna cada vez mais claro para as gerações? Através de confissão de fé. Através do ensino de uma doutrina que é passado a outros. Olha mais alguns textos nesse sentido. Olha 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Então eu vou citar alguns textos, são vários, onde você vai ver Paulo fazendo uso de expressão de doutrina, dizendo, existe uma doutrina, um conjunto de verdades. Olha 1 Timóteo capítulo 3, 1, 1 Timóteo 1, 3, vamos ler? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. O que eles tinham que admoestar estas certas pessoas? Vamos ler? A fim... Outra doutrina. Como que você vai saber se algo é outra doutrina se você não tem um esboço de doutrina? Por isso que as igrejas confessionais, que têm essas doutrinas escritas, é muito fácil de caminhar, porque não fica à mercê de pastor, troca pastor, vem outro pastor e muda tudo, não fica à mercê de lideranças. Existe um conjunto de doutrina que os membros sabem qual é esse conjunto de doutrina. E ele consegue avaliar e dizer, olha, pastor, isso que o senhor está ensinando, onde tem isso? Mas isso só é possível se nós ensinarmos à membresia um conjunto de doutrinas. Mostrar para ela qual que é o conjunto. Não apenas solto cada domingo uma coisa, mas você tem uma visão linear de um conjunto de doutrinas. Capítulo 6 ainda de 1 Timóteo. 6, 3, vamos ler? Se alguém não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e vai uma série de itens. Às vezes as pessoas acham que estudar a doutrina divide. Na verdade, não. É ter claramente qual que é a doutrina que você une. Quando você não tem claramente a doutrina, aí vive uma série de discussões. Paulo está dizendo, vai chegar pessoas que vão ensinar uma outra doutrina, causando divisões entre vós. Olha ainda 1 Timóteo, olha o capítulo 4 aí, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Então eu estou mostrando que na época de Paulo, já tinha uma certa doutrina conhecida que as pessoas deveriam avaliar. E olha que nesta época ainda não tinha a Bíblia completa, né?
Paulo estava acabando de escrever uma, mas já tinha lá o contexto das doutrinas que eles deveriam crer. Olha aí comigo o verso de número 3. Capítulo 4, verso 6. Expondo que tem seguido. Paulo pega Timóteo, que é um jovem, e diz: Timóteo, tem esse aqui é um conjunto de doutrinas. Se você alimentar o povo com essas doutrinas, você vai ser bem sucedido, eles serão bem sucedidos. Agora, se você abandonar isso aqui, aí a coisa desanda, porque vai ter uma série de pessoas trazendo heresia. O que é esse conjunto? Uma confissão de fé. É uma confissão de fé. Dúvidas? Só o microfone, por gentileza. Entre os documentos antigos da igreja, que a igreja tem, né, foi encontrado algum documento da época dos apóstolos que fosse algum compilado de doutrinas, alguma coisa do tipo? Só uma curiosidade mesmo. Sim. Presbítero Cícero, a pergunta tem a ver ou está bem fora? Então deixa o presbítero Cícero perguntar, porque aí eu já respondo encaixando. Eu estava aqui com o texto aberto, que talvez seja dentro dessa perspectiva que ela estava perguntando. É a respeito da questão da controvérsia sobre a circuncisão dos gentios registrados em Atos 15. Aí um exemplo, eu acho que interessante, de confissão, é uma espécie de confissão de fé a respeito do que a Bíblia retrata. Estava havendo uma divergência entre os apóstolos e presbíteros a respeito da necessidade dos gentios passarem pela circuncisão. E aqui se vê uma espécie de conferência, como aconteceu para o surgimento da Confissão de Fé de Westminster, de uma conferência de notáveis, né, no caso, apóstolos e presbíteros, para estudar, se debruçar a respeito da correta interpretação dos escritos bíblicos e o entendimento a respeito de Jesus e os efeitos para o povo de Deus a partir da sua vinda. Então, eu acho que seria um exemplo dentro da pergunta dela e um exemplo também das razões bíblicas para se ter uma confissão de fé. Isso. Boa. A fala do presbítero Cícero abarca bastante isso. Eu vou mostrar alguns pequenos credos, provavelmente porque os estudiosos pontuam isso na Escritura. Por exemplo, em Timóteo, que já era comum, provavelmente se tornou até um cântico. A gente até canta essa partezinha aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, existem essas pequenas declarações, algumas pequenas declarações, que são expressões credais. Mas uma coisa a gente precisa fazer uma grande distinção, espero que daqui a pouco fique mais claro. Os apóstolos, eles não estavam construindo apenas uma confissão de fé. Eles estavam dando a revelação de Deus, que é diferente de uma confissão de fé. Quando a carta de Pedro, ela é, Josi, a voz de Deus sendo falado, entende? Aquilo não é uma confissão de fé, tecnicamente, como a gente vai utilizar. Porque a confissão de fé é o que nós construímos a partir da revelação de Deus. A nossa explicação da revelação de Deus. Eles têm algo ainda maior que uma confissão de fé. Eles têm aquilo pelo qual a confissão de fé deve ser igual. Ele diz, sua doutrina, Timóteo, presta atenção, tem um padrão de doutrina. Esse padrão de doutrina é a revelação de Deus. Você precisa ser de acordo com ele. Para que ele saiba ser de acordo com ele vai fazer o quê? Formular confissões de fé às pessoas. Mas essa formulação humana não é palavra de Deus. Senão o que nós estaríamos fazendo é estudar a Bíblia a partir da confissão. Ao contrário, a gente estuda a confissão a partir da Bíblia. Então, por isso, o que os apóstolos escreveram não será em si uma confissão fechada, porque eles escreveram a Bíblia, nós a temos. Nós precisamos explicar ela. Quando nós vamos explicar, nós fazemos uma confissão.
Agora você tem pedaços, que é o que o presbítero Cício fez, como que os apóstolos chegam àquela conclusão? Tiago vai citar um texto do Antigo Testamento, e vai explicar aquele texto do Antigo Testamento, dizendo, olha, o tabernáculo em Israel, de Davi, seria reconstruído e atrairia os gentios, eles não precisam ser circuncidados. Ele está citando uma revelação da época dele, e construindo a partir dela. Diferença de Tiago para nós, ele estava sendo inspirado por Deus, nós não. Então é uma confissão? É, mas é mais que uma confissão, é uma revelação infalível de Deus. Tanto é que a Escritura, nós dizemos a partir dela, nós afirmamos isso. Deu para, mais ou menos, avançar? Oi? É uma explicação, essa é a melhor palavra. Maior palavra. É. Porque assim, lembra, não tem jeito de ser diferente. Vai falar de Jesus para as pessoas. Vem aqui ouvir o pastor pregar. O pastor faz o quê? Ele lê o texto. Aliás, eu estava assistindo essa semana uma palestra ao vivo com o Stuart Olliott. Ele diz assim, esse é o maior momento que a igreja tem. É o momento que a igreja está ouvindo com certeza a voz de Deus. A hora que você está lendo o texto. Porque isso é Deus falando. Quando você começa a explicar, é Deus inspirando, capacitando. Mas só vai ser correto se você fizer de acordo com aquilo que está escrito lá. Mas todo mundo precisa explicar. Jesus exigiu isso. Você precisa falar com a tua boca. E ao fazer essa transição entre o que Deus deu e aquilo que nós falamos sobre Deus, nós estamos fazendo uma confissão de fé. Ela vai ser certa se ela for de acordo com a Escritura. Ela em si pode ser falível, porque a gente pode errar na construção dela. A revelação de Deus jamais, jamais. Olha a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu teria vários textos assim, mas eu acho que é claro para vocês essa ideia de doutrina, que vem um falso profeta, você tem doutrina para rebater o falso profeta, então existia um conjunto de verdades. 1 Coríntios, capítulo 11. Olha o versículo 23. Por quê? Vos entreguei. Ele está dizendo de algo que foi passado a ele. Ele recebeu do Senhor aquilo que ele está entregando. Vamos ler? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Perceba, Paulo está aí, Josi, olha lá, o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui Paulo está explicando algo. Ele recebeu algo e está repetindo. O que eu recebi, eu entreguei. Na noite que foi traído, Paulo não estava lá. Jesus tomou o pão, partiu, deu graça. Eram declarações já conhecidas. Ele está repassando. A partir dessa declaração, ele aplica. Diante disso, examine você o homem, coma a si mesmo e beba do cálice. Olha o texto de 1 Timóteo, acho que é capítulo 3 ou 6, se não me falha a memória. 3,16. Aqui, Josi, você encontra essa... Aqui são chamadas pequenas expressões credais que a igreja tinha já, que se tornou cântico também. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Vamos ler? 3,16, leiamos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E olha que agora foi recuado aí no seu texto. Esse é o mistério que era anunciado. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
Ele está citando uma declaração de fé que tinha sido formulado pela igreja durante aquele tempo. Quando eles resumem a vida de Jesus, eles dizem, olha, ele foi crido, pregado, tal, anunciado, tornou até uma música que era cantada no primeiro século. Você vê pequenas porções credais nisso aí. Depois do primeiro século, Josi, com a morte dos apóstolos, morrem todos no primeiro século, a igreja começa a escrever coisas. Aí você tem um dos documentos bem antigos, chamado Didaquê. Didaquê. O Didaquê vai falar várias coisas, como que deve ser o batismo, como deve ser isso. Isso são, não diria uma grande confissão, porque é uma coisa pequena, mas são coisas que a igreja está formulando. A gente tem esses materiais. Isso é palavra de Deus? Não, não é palavra de Deus. Tem até coisas erradas nesses documentos. É o início da igreja, caminhando, tentando explicar algumas coisas. Eles têm uma regra lá, por exemplo, para falso profeta. Porque a Bíblia diz, não recebeis o falso profeta em casa. Está lá em João. E aí, como que eles vão explicar isso? Eles dizem assim, olha, se alguém, na época tinha os pregadores itinerantes. Diz, se alguém chegar na sua casa, pregando em nome de Jesus, recebais, dei o pão, a comida. Se ele ficar mais que 2 ou 3 dias, ele é falso profeta. Está lá, é falso profeta. Ele está dizendo, ele está atrás de comida, entende? Essa que é a ideia. Porque naquela época não tinha telefone, não dava para ligar, então alguém saía, chegava, batia, tem crente aqui, olha, eu sou da igreja lá de Esmina e tal, prego o evangelho, entra, come, e fica um dia, 2, opa, passou disso e disse, é falso profeta. Percebe? Isso é inspirado? Não. Isso é palavra de Deus? Não. É uma tentativa de explicar como lidar com um princípio bíblico. Isso que é a confissão de fé, o catecismo, coisas assim. A Bíblia é uma coisa, a confissão de fé é a construção nossa para explicar aquilo. Então, se eu chegar na casa de vocês, aí vamos mudar para o nosso tempo, né? 1, 2, 3 horas no máximo, passar disso. Então, nós vimos aqui os 2 itens, eu já citei o último por causa da pergunta da Josi. A Bíblia exige que professemos a nossa fé para sermos salvos. Jesus exigiu uma declaração sobre quem ele era. A Bíblia utiliza a ideia de um conjunto de verdades que deve ser seguido, ensinado e usado para julgar as heresias. Há nas Escrituras alguns pequenos credos, como eu mostrei o texto de Corinto e como o texto de Timóteo. Irmãos, uma pequena definição de confissão de fé, bem pequena mesmo, é uma formulação humana, que tenta explicar os ensinamentos das Escrituras de forma a sintetizar suas principais ideias. Então, isso é uma confissão de fé. O Dr. Heber Carlos de Campos, ele tem um artigo sobre isso, e aí ele vai definir credos e confissões, e ele vai trabalhar como praticamente igual, vai só destacar lá as diferenças, que daqui a pouco eu cito. Ele diz assim, um credo não é a palavra de Deus aos homens, não é, mas é composto de palavras de homens a respeito de Deus. Uma resposta humana à revelação divina. Uma afirmação credal é a primeira elaboração de teologia feita pelos cristãos. Todavia, os credos não precisam ser necessariamente escritos, pois nos começos do cristianismo, a fé era expressa oralmente aos catecúmenos, ou professadas por eles no batismo, muito antes de eles serem colocados em forma escrita. Então, ele vem resumir bastante aquilo que eu falei. Quem tem mais tempo de igreja lembra que alguém se convertia, a gente ensinava os catecismos. Aí a pessoa ia no conselho, o conselho fazia a pergunta, para ver se aquilo que ele aprendeu corresponde com aquilo que era ensinado. E aí ele se tornava membro, essa é a ideia. Então, uma distinção importante a serem feitas para ver se a gente entendeu bem até agora. Norma normans e norma normata. É uma expressão latina, você não precisa necessariamente ficar decorando, mas só se você ouvir, você ler, você vai saber mais ou menos. O que significa a expressão norma normas? Uma regra que regula. Norma normata, uma regra que é regulada. Todos nós vivemos debaixo de regras.
Então existe uma regra que vai regular. E existe uma regra que também vai comandar, mas ela é regulada por uma outra regra. Vamos ver se a gente está bem, hein? Bíblia. Bíblia é o quê? Normas, uma regra que regula, ou é uma regra que é regulada? Não ouvi. Vou falar, 1 é o de cá e 2 o de lá, para ficar mais fácil. 1 ou 2? 1. A Bíblia é a regra que regula. Credos e confissões são regras que são reguladas. Aí aqui vai ficar claro, através de frases, a distinção de uma coisa para outra. A Bíblia é revelação divina. Está escrito, está escrito. A confissão é teologia feita por homens. A Bíblia é infalível. A confissão, ou qualquer confissão humana, é falível. Quando eu digo é falível, eu não estou dizendo que ela está cheia de erros. É seu dever, meu dever achá-los. Talvez eles não tenham. Quando eu falo que é falível, é que ele pode ter erros. Não que necessariamente esteja errado. Entende a diferença? Agora, a Bíblia tem possibilidade de estar errada? Não. Ela tem um atributo de ser infalível, por ser soprada pelo próprio Deus. É irreformável, não tem como mudar. Ah, vamos mudar isso aqui? Não tem como. A confissão é reformável. Ela já até passou por uma mudança. Quando foi escrita a confissão que nós adotamos, naquele momento tinha uma união de Estado e igreja muito forte. Quando os Estados Unidos, as igrejas protestantes nos Estados Unidos foi receber essa confissão, ela não subscreveu essa parte da relação governo e Estado. Fez uma separação, entendeu que era o mais correto à luz da Escritura. Ela fez uma reforma. A Bíblia não pode ser julgada pelos homens. As confissões e credos podem. Pode e deve ser julgada pelos homens. Então, nós nunca nos colocamos numa condição de julgar a Escritura. Quando adolescente ainda, conversava com uma pessoa de uma outra igreja, aí a pessoa diz assim, se a Bíblia mostrar que tem predestinação, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser crente. Essa é uma resposta errada. Se a Bíblia provar qualquer coisa para mim, se a Bíblia provar que predestinação está errada, no meu caso agora, eu mudo a minha ideia e não rasgo a Bíblia, né? Então, nós nos submetemos às Escrituras. Agora, os nossos símbolos de fé, se ele estiver errado, a gente substitui o que precisa ser substituído. Por que isso aqui é importante? Aqui difere protestantes de católicos. Eu não estou falando mal de católicos. Católicos romanos, eles também têm as suas confissões, a sua tradição. A diferença está no peso que eles dão à tradição e o peso que eles dão às Escrituras. E a reforma não aboliu a tradição, ela fez a sua própria tradição. Só que ela entende o lugar que cada um ocupa. O Ariel vai projetar um pequeno vídeo que é exatamente uma fala de um padre, e eu estou utilizando não como depreciativo, é porque é assim mesmo que a Igreja Católica pensa. Mas só para os irmãos verem que não é a gente falando, é a própria igreja. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Percebe? Ele está explicando a diferença entre protestantes e católicos. E ele está perfeito na explicação dele. Se você lê os documentos da Igreja Católica e lê os documentos da Igreja Evangélica, realmente essa é a diferença dos dois. Ele disse, eu estou com o microfone ligado? Tá, né?
ele diz que as pessoas querem colocar a Bíblia acima da igreja, acima da tradição. Aí diz, quando as pessoas fazem isso, ele se tornou um protestante. Ele diz, a Bíblia está dentro da igreja, embaixo da igreja, a Bíblia nasceu da igreja. Percebe a grande diferença disso tudo que nós estamos falando? Confissão é importantíssimo, mas para nós a Bíblia está aqui e a confissão está aqui. Ela está de acordo desde que ela esteja correta à luz da Bíblia. Na Igreja Católica, a tradição está acima da própria Escritura. Então, essa é uma grande diferença que nós precisamos ter sempre em mente ao estudar essas doutrinas. Pastor? Sara, enquanto passa aí, pode ir falando. Para a gente, para a gente, as confissões e os credos têm o mesmo peso que a Bíblia tem para eles, né? Porque para a gente, os credos e confissões nasceram na igreja. Sim. Nesse sentido, e aí sim. Eles não estão acima de qualquer outra coisa. Não é que eles vão dizer, para ser justo com eles, né? Eles não vão dizer que uma tem mais autoridade em si, mas eles vão dizer que só é possível saber o que a Bíblia diz através da igreja. A igreja é quem interpreta a Bíblia. Por isso que não existe a necessidade de dar a Bíblia para as pessoas, porque a igreja está falando. Qual que é a nossa diferença? Nós vamos estudar as confissões aqui, mas eu quero que você leia na Bíblia e diz, está vendo? Isso aqui é porque a Bíblia diz isso. Aí diz, mas a Bíblia não está dizendo isso não, pastor. Então a nossa fé está errada. A gente muda a nossa fé. Esse foi o embate de Lutero. Lutero disse, eu preciso ser convencido pela Escritura. Pastor, agora é um comentário. Outro dia você falou que se a gente está dentro da igreja e não concorda com algo que a igreja prega, nós temos dois caminhos, né? O primeiro é elaborar um documento. Sim. Esse documento vai ser analisado inicialmente, eu acredito, pelo conselho, depois encaminhado ao sínodo, ao presbitério, se é que ele vai passar adiante, né? Sim. De uma instância para outra. Para ele ser julgado, e se a pessoa provar que a igreja está errada, muda o documento. A igreja muda o entendimento. Isso. Isso é muito tranquilo, né, dentro da nossa denominação. E o outro caminho é ele mudar de igreja. E assim, dentro dessa... Talvez você até pode fazer um comentário melhor, porque assim, nós temos igrejas que são irmãs em Cristo, nossas, mas que têm entendimentos, interpretações diferentes. Assim, aí entra a ciência da interpretação também, né? Sim. Nós prezamos muito por isso dentro da nossa denominação. Mas, por exemplo, a Igreja Batista interpreta o batismo de uma forma diferente. Sim. Me lembra disso quando eu falar das vantagens, que aí esbarra nesse ponto. Se eu não falar, você me lembra, tá bom? Mas aí eu acho que vai dar mais certo. Irmãos, olha que isso tudo que eu falei, a própria confissão diz isso. Olha ela dizendo que ela não se arroga para si uma posição maior do que de ser apenas um documento que pode ajudar a interpretar a Escritura. Olha lá, a regra infalível de interpretação da Escritura eu estou tirando da própria confissão. Depois nós vamos estudar mais à frente isso aqui com os outros textos bíblicos, mas eu só estou usando como prova de que a confissão interpreta a si mesmo como estando subordinada e não como aquela que domina a interpretação. A regra infalível de interpretação da Escritura é quem? É a mesma Escritura. Qual seria a declaração da Igreja Católica Romana? A regra infalível da interpretação da Escritura é a Igreja. Aqui não, é a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Olhar a Escritura com a Escritura. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura.
Fica claro aqui essa proeminência que a Escritura tem. Ele vai dizer em outro capítulo, todos os sínodos e concílios, inclusive o deles, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra questão, outra coisa. Perceba, a própria confissão nunca arrogou para si infalibilidade. Isso é importante, porque muitas religiões têm a Bíblia, mas tem uma outra revelação. Tem um livro dos Mormons, tem as profecias da Ellen White e tal. Não é isso a confissão de fé. Não é algo que Deus inspirou para que alguém escrevesse. Não é. Não está no mesmo nível. Nós não temos 2 livros. Quais são os benefícios, então, de termos uma confissão de fé, se ela não é a Bíblia? Se ela pode errar, quais são os benefícios? Historicidade da fé. Ela foi escrita em 1600 e pouco. Você tem uma história sendo construída. A sua fé não é você aqui solto. Ela foi batida ao longo do tempo, testada ao longo do tempo. Muita gente se levantou dizendo, mas isso e aquilo outro. É algo histórico, algo mais firme do que o que vem na sua mente hoje e amanhã você já mudou de ideia. Identidade da igreja, Sara. Por isso que existem diferentes confissões de fé. E aí tem confissão de fé que é crente, vai para o céu do mesmo jeito, mas crê numa coisa diferente. Vai fazer com que vá para uma outra igreja, a igreja que tem aquela confissão de fé. A Igreja Assembleia de Deus produziu recentemente uma confissão de fé. Durante muito tempo eles não fizeram, é um erro, né? Aí eles resolveram colocar no papel. E na delas vai ter a questão dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. É essencial na fé deles. Entende? Caracteriza quem eles são. Na nossa, não. Então isso faz a separação, embora vamos viver todo no mesmo céu. Proteção contra heresias, né? Aquilo que nós já vimos em Timóteo. Se você sabe o que é verdade, fica mais fácil você confrontar o erro. Ataque ao pluralismo. Num mundo em que cada um quer ter a sua verdade, quando a gente ensina a confissão para os membros da igreja, a gente caminha aqui, é nesse rumo. Não adianta um falar, mas eu não creio na predestinação. Tá, mas a igreja crê. É bíblico. Então fundamenta biblicamente. Não. Então é só a sua opinião. Você pode até tê-la, você pode até ficar, mas você não pode expressá-la no sentido de querer mudar se você não tem fundamento bíblico. E aí todas as outras doutrinas, né? Então você ataca o pluralismo. Já viu as igrejas que não têm isso escrito? Acontece muito assim, alguém foi lá dar uma aula. 2 domingos depois alguém vai dar uma outra aula, o contrário daquilo. A igreja, mas parece que eu tinha aprendido que era assim. O presbítero Cícero pregou, citou a confissão de fé. Quer dizer, falando sobre arrependimento, eu vou pregar sobre arrependimento, está na mesma linha. Isso está claro para a igreja poder entender o que é arrependimento. Ataque ao experiencialismo, a ideia de uma religião apenas de experimentar. Pureza da doutrina. Ensino aos neófitos, alguém que está chegando na igreja, então você tem algo para ensinar, você dá um livro, a pessoa consegue ler, entender. Testemunho da fé, meios de estudo, exortação, correção, tudo facilita quando você tem esse instrumento. Por que facilita? Até para vocês mesmos. Vocês não serão repreendidos pelo pastor apenas. Vocês vão dizer, mas pastor, não é isso que a igreja ensina. Então você tem essa base para se fundamentar. Dúvida quanto a esses benefícios? Eu vou só citar aqui rapidamente alguns credos que nós tivemos na história. Um dos mais antigos é o chamado credo apostólico. Você conhece? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, lembra? É um credo. Ele é escrito por volta aí do 2º século e sofreu alterações até o 6º século. Embora o nome é Credo dos Apóstolos, ele não foi escrito pelos apóstolos, tá? É a ideia da crença que os apóstolos ensinaram. Então eu digo, eu creio dessa forma. Quando eu vou batizar alguém, vocês já devem ter visto que eu pergunto, você crê em Deus Pai, crê em tal? Eu estou fazendo toda a pergunta do credo para ele, e ele está dizendo sim ou não.
Depois você teve o credo de Nicéia, em 325, porque no credo apostólico diz, crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, mas não fala como que Jesus é. Aí começou a ter vários debates. Mas Jesus é Deus, Jesus não é Deus, ele é da mesma substância, ele é diferente. Aí teve um concílio chamado Nicéia, e fez o credo de Nicéia. Tinha 300 bispos reunidos, e aí então foi feito esse documento. Depois você tem o credo de Constantinopla, em 381, por 150 bispos. Ele reproduz tudo o que o Nicéia fez, mas trata também do Espírito Santo. Em 451, Calcedônia vai tentar explicar as duas naturezas de Jesus. Ele é homem e ele é Deus. E aí então você tem, no período da Reforma, uma série de catecismos e confissões. Apenas algumas. Catecismo de Heidelberg, elaborado por um homem chamado Ursino e um outro chamado Oleviano. Foi escrito em 1562. A Inglaterra produziu o chamado 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Foi escrito por Cranmer e por Ridley. Em 1562 teve uma revisão deles por outros bispos por ordem da rainha. O Sínodo de Dort vai fazer um documento também, em 1618 a 1619. E a Confissão de Fé de Westminster, que é a que nós vamos estudar, ela foi escrita em 1643 até 1648. Você vê um tempo maior, você vai ver uma assembleia maior também, em torno de 121 teólogos. Por isso que ela é considerada um dos melhores documentos. Ela é mais tardia, ela bebeu dessas outras, ela consultou essas outras, e ela teve mais gente estudando e mais tempo debatendo sobre ela. Aquele Chad Van Dixon, que eu citei, o maior especialista na confissão, ele vai destacar, ficou ruim aí a cor, né? O verde não ficou legal não. Vai destacar 3 aspectos das vantagens da Confissão de Fé de Westminster em relação às outras. A coerência e clareza dos seus capítulos, cuidadosamente definidos, cada um deles organizado ao redor de um tema bíblico ou doutrina principal. Ele pega um tema e aí faz várias afirmações sobre esse tema. Cadê a Esther? Esther não apareceu ainda não? Ah, está tranquilo, eu estou preocupado dela chorar. Segundo, o seu uso como guia para os leitores da Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster, ela traz um monte de textos bíblicos em cada uma das suas afirmações. Então, foi uma vantagem que ela teve em relação às outras. E ela não somente... Terceiro... E ela trata não somente das doutrinas fundamentais que os credos fazem, e óbvias, mas elas também tratam de doutrinas um pouco mais profundas. A Confissão de Fé não é só o básico. O credo apostólico é o básico. Sem crer igual o credo apostólico, não vai para o céu. Já a Confissão de Fé elabora bem mais as doutrinas. E aí você lida com doutrinas que não são em si centrais. Esse é o sumário da Confissão de Fé. Olha os temas aí que nós vamos estudar. Da Escritura Sagrada, de Deus e da Santíssima Trindade, dos decretos eternos de Deus, da criação, da providência, da queda, do pacto de Deus com o homem, de Cristo mediador, do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação, da lei de Deus, da liberdade cristã, do culto religioso e do domingo, dos juramentos legais e dos votos, do magistrado civil, que é o governo, do matrimônio e do divórcio, da igreja, da comunhão dos santos, dos sacramentos, do batismo, da ceia, das censuras eclesiásticas, que são as disciplinas, dos sínodos e concílios, do estado depois da morte, ressurreição e do juízo final. Então, é quase que um esboço aí das principais teologias sistemáticas do nosso tempo. Irmãos, termino com essa frase do A.A. Rod. E eu quero que você leia comigo. Vamos ler? A questão real não é como às vezes pretendida, entre a palavra de Deus e o credo humano, mas entre a fé investigada e provada na corporação coletiva do povo de Deus e o juízo individual
e a sabedoria isolada, sem a assistência daquele que repudia os credos. Então a diferença é essa, se nós bebemos da história, ou se nós fechamos e queremos partir da nossa mente sozinhos, sem grandes estudos, para afirmar as grandes doutrinas. Espero que você tenha entendido que essa primeira aula é a aula mais maçante mesmo. Próximo domingo a gente entra nos estudos mais teológicos da confissão em si. Vamos orar? Deus, agradecemos por esta manhã, agradecemos porque ao longo da história o Senhor tem preservado a verdadeira doutrina do Senhor. O Senhor tem levantado pessoas para estudar, para debater, para aprimorar, e que nós possamos, ó Deus, beber disso tudo, sempre filtrando através da Escritura, e possamos aprender da Escritura, e possamos saber articular a nossa fé nos nossos dias atuais. Nos ensine também, ó Deus, a aplicar essas verdades históricas nos dias de hoje. Essa oração que nós fazemos, no nome daquele que é o dono da igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém.